Você já bocejou alguma vez na sua vida, simplesmente porque alguém bocejou na sua frente? É muito comum isso acontecer com a gente, não é? E existe um motivo científico para isso. E este mesmo motivo pode nos ajudar a compreender como melhorar a educação das pessoas. Pode parecer a coisa mais estranha do mundo, não é? Um bocejo, na verdade, pode educar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Eu vou tentar misturar um pouquinho de neurociência, um pouquinho de filosofia, claro, trazendo à tona elementos da mímese aristotélica, educação platônica e assim por diante. Então vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo de César aqui do canal Entre Filosofia. Dessa vez trazendo um vídeo mais voltado para a educação, pelo menos num sentido mais básico e mais introdutório sobre o assunto. E é muito interessante porque uma vez eu li uma frase que dizia: quem se educa pelo hábito não peca por inexperiência. Eu realmente cometi o maior erro da minha vida em anotar essa frase sem anotar o autor. Mas se não me falha a memória, a origem dela é grega e eu acho que eu retirei da Ética de Nicômaco de Aristóteles, mas não tenho certeza. E realmente, quem se educa pelo hábito não peca por inexperiência. E essa educação, ela também colabora para a educação das outras pessoas. No último vídeo eu citei uma frase de Confúcio que dizia algo como: se você age de forma correta, quem ousaria continuar sendo incorreto? E isto traz à tona uma ideia que nós abordamos no terceiro vídeo desse canal, sobre a ideia de mimesis, em Platão e Aristóteles. Eu fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, vou deixar aqui em cima do link. E portanto, quem já acompanha o canal sabe que mimesis é uma palavra grega que significa imitação. E nós, seres humanos, somos seres miméticos. Okay? Nós somos seres imitativos por natureza. Aristóteles, quando coloca na poética dele, falando sobre essa ideia de mimesis, ele diz: o ser humano provavelmente é o animal mais imitativo que existe. Nós imitamos tudo desde a infância. E a gente consegue reparar isso quando a gente tem bebês em casa, não é? O bebê não sabe falar, então ele chora para se comunicar. Mas quando ele vai crescendo, ele vai começando a desenvolver a fala. E ele começa a usar palavras que ele ouviu no dia a dia. Ele não cria uma palavra do zero necessariamente, mas ele começa a imitar aquilo que ele ouve, as ações de quem está junto dele. Se você é um pai ou uma mãe que, sei lá, fuma muito, bebe muito, fala muito palavrão, não sei o que, e você quer educar seu filho para fazer o contrário, provavelmente você não vai conseguir. Porque simplesmente nós aprendemos através da imitação. E portanto, eu até li uma frase de um psicólogo uma vez, eu estava mexendo no Instagram, né, essas coisas aparecem, e era alguma coisa como: você diz que morre pelo seu filho, morrer é muito fácil. Você deveria viver pelo seu filho, mudar o seu comportamento para poder educar ele dessa forma. Portanto, a gente já tem essa noção, pelo menos aqui eu já estabeleço isso: nós somos seres imitativos. E não sou eu que estabeleço isso, na verdade isso é toda uma tradição histórica que estabelece isso, e não só desde os gregos, tá? Mas os gregos foram os primeiros talvez a sistematizar mais esse pensamento e organizar ele de um jeito quase que científico, digamos assim. Não gosto muito de usar essa palavra nesse contexto, mas é quase que isso mesmo. E portanto, sendo seres imitativos, por óbvio nós imitamos. E aí surge a ideia do bocejo, que eu falei lá no início do vídeo. Por que quando alguém boceja na nossa frente, nós bocejamos de volta? Na década de 90, um grupo de pesquisadores italianos, se não me engano, liderados pelo menos por um italiano, que era o Giacomo Rizzolatti, ele simplesmente descobriu que nós possuímos uns neurônios na nossa cabeça que foram intitulados como neurônios speckle, ou neurônios espelhos. E esses neurônios espelhos, eles são capazes de refletir quase que instintivamente tudo aquilo que a gente observa. Então o bocejo é um reflexo natural desses neurônios. Então quando alguém boceja, isso ativa alguma coisa no nosso cérebro ali por conta dos neurônios e a gente reflete aquilo que a gente está vendo. Sendo que nós também refletimos isto a longo prazo. Então o bocejo ele é mais instintivo e mais momentâneo, não é? Alguém boceja, a gente boceja de volta. Mas vocês não repararam já que se você está num grupo de amigos e as pessoas falam com determinadas gírias, por exemplo, e você não é acostumado a usar essas gírias, com o tempo você passa a usar. Com o tempo você passa a usar, é normal. Porque você começa a repetir isso. A mesma coisa acontece com ações. Por isso que a gente tem muito acreditado, né? Diz-me com quem andas que te direi quem és. Não porque necessariamente você anda com pessoas ruins, você é uma pessoa ruim. Mas porque você vai se tornar uma. Você é influenciado a fazer coisas que aquele grupo faz. Portanto, se você quer crescer na vida, o mais importante é você ter um grupo que pense como você, que tenha objetivos de vida como você. Eu não vou falar pensar no sentido mais prático da palavra,
mas pensar no sentido de objetivos de vida, de ser um ser humano melhor, de ter objetivos dignos de se viver, de crescimento e assim por diante. Não é à toa que quando você fala de trabalho tem muito coaching que fala isso, né? E fica, tem networking com quem trabalha na sua área, papapá. Realmente, se você convive com pessoas na sua área, com pessoas que tiveram sucesso, a probabilidade de você alcançar isso vai ser enorme, porque você vai estar se inspirando neles, você vai estar imitando eles. Portanto, a gente percebe que, socialmente falando, isso foi uma coisa que eu levantei no último vídeo, mas socialmente falando, a mudança de comportamento, ela não surge do coletivo. Nenhum governo vai chegar e vai colocar uma lei que faz com que você respeite alguém, ou que faz com que você fale determinada palavra porque vai simbolizar um certo respeito. Não. O respeito ele se conquista na individualidade. Portanto, se você quer mudar o comportamento de uma sociedade, comece por você mesmo. Pode parecer a coisa mais clichê do mundo, mas é verdade. E isso é uma mudança que se atinge a longo prazo. A longo prazo, não é a curto. Aquilo que se atinge a curto prazo são mudanças frágeis, são mudanças sem bases sólidas e que vão ruir a qualquer momento. Eu fiz um texto sobre isso, demonstrando um pouco a minha revolta sobre aquilo que a gente chama da militância política, tá? Então o contexto do texto é mais político, mas a essência disso é o que eu estou falando aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler. Portanto, a essência desse pensamento é o que perpassa aqui. Se você quer mudar o todo, se você quer educar uma sociedade, dê o exemplo. Dê o exemplo. Platão na República, ele até diz uma frase que eu acho maravilhosa, que é sobre a educação, que é, abre aspas, se imitarem, que imitem o que lhes convém desde a infância. Coragem, sensatez, pureza, liberdade e todas as qualidades dessa espécie. Mas a baixeza não devem praticá-la, nem ser capazes de a imitar, nem nenhum dos outros vícios, a fim de que, partindo da imitação, passe ao gozo da realidade. Portanto, você percebe com isso que esses neurônios espelhos que foram descobertos oficialmente desde a década de 90, né? A gente já conhecia eles, a gente só não sabia que era um neurônio, mas a gente já sabia como era o comportamento humano. Desde os gregos, desde antes dos gregos até. Por isso que eu gosto sempre de dizer, a educação não se dá por palavras, a educação se dá através do comportamento. E a gente conhece muito isso hoje em dia, existem várias técnicas educacionais, vários métodos de educação que não são os convencionais, os tradicionais que a gente conhece, que estimulam o aprendizado através da experiência, através da brincadeira, através de jogos, por exemplo. Isso é muito comum, porque simplesmente nós aprendemos através da experiência. E é óbvio que a experiência ela não precisa ser sofrida. É como eu sempre digo, se a gente vê uma água borbulhando no fogo, a gente não precisa colocar a mão para saber que ela está fervendo. Mas a gente observa. A observação também é uma forma de experiência. E, portanto, existem várias formas de aprendizado, não é? E a experiência, sem dúvida, é a mais importante. E ela pode ser dada de várias formas. Pode ser a experiência do outro, a observação da experiência do outro. Você pode sofrer na pele os problemas da coisa e de aprender com isso. Enfim, existem várias formas. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que se a gente quer melhorar a educação de um país, por exemplo, a gente tem que mudar a nossa primeiro. Como eu sempre digo, falando pelo meu país em si, talvez seja um dos piores problemas. E a decadência desse tipo de educação é justamente a decadência de uma nação. Porque é como uma bola de neve. Tudo vai sendo levado abaixo. A linguagem de um país vai sendo levada abaixo. A arte de um país vai sendo levada abaixo. O ser humano vai sendo levado abaixo. E é uma bola de neve. Tudo vai caindo, caindo, caindo. Chega uma hora que a gente se desespera e não sabe mais o que fazer. E a gente sucumbe. E eu acho que a gente está no século disso, né? O século que culminou na desgraça máxima do ser humano. E portanto, sabe também uma coisa que é extremamente educada, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para os seus amigos, para conhecerem mais o canal. Todos os livros que eu citei aqui, tanto a Poética como a República e o texto, eu tô deixando tudo aqui na descrição, tá certo? Para que vocês tenham acesso, caso queiram adquirir, caso queiram ler. E é isso, esse foi mais um vídeo. Um assunto que eu gosto bastante de falar sobre. E eu pretendo ainda voltar a trazer esse assunto dos neurônios espelhos aqui. Por conta da questão da empatia. Um texto que eu escrevi há muito tempo, nunca publiquei por sinal. Sobre a empatia no ser humano, a empatia como forma de moralidade do ser humano. E vou ver se eu gravo um vídeo sobre isso algum dia desses, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!